Olá, sejam bem-vindos mais uma vez nesse nosso instante de estudo aqui no Grupo de Estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, o livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 6 da Vida Espírita, e o tema de hoje fala sobre percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Essa é a terceira parte desse tema e a gente continua então na pergunta número 248, que diz o seguinte: o espírito vê as coisas tão distintamente como nós? E a resposta: mais distintamente, pois que sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar, nada a obscurece. Na verdade, a explicação ela é uma repetição das respostas anteriores, à medida em que a gente já viu sobre esse assunto, que a nossa vista material, a maneira como a gente enxerga, está limitada ao nosso órgão sensorial, está limitada ao nosso olho, que capta certa faixa de frequências que são entendidas pelo cérebro e convertidas no cérebro em sinais. Isso é o que o espírito, então, capta limitado por essa percepção, por essa limitação desse filtro material que nós temos, que é o olho físico. E que o espírito desencarnado, uma vez que não existe mais a limitação do corpo físico, a percepção de tudo aquilo que é o contato com o mundo exterior é feita pelo espírito inteiro, né? Não existe uma localização de um órgão físico, já que não existe mais a matéria ali, e que por causa disso a percepção é muito maior. Nós estamos, enquanto encarnados, limitados na nossa captação, na nossa percepção, pelo que os nossos órgãos sensoriais conseguem captar. Logicamente que a gente está deixando um pouquinho de lado aqui a capacidade que cada um de nós tem, através da mediunidade, de percepção do mundo extracorpóreo, já que mesmo encarnados, a gente ainda tem essa capacidade, mas ela está diminuída, ela está enfraquecida, ela está com a sensibilidade menor. E com exceção, como a gente também já notou aqui, dos médiuns que estão em trabalho. Aqueles médiuns são os médiuns de prova que têm, por uma questão dessa existência, uma capacidade mediúnica maior em determinado aspecto, numa das possibilidades, ou em várias delas, para poder agir de forma de prova, para prestar algum serviço à comunidade, ao meio em que ele está instalado, né? Então, continuando, a gente vai ver várias repetições desse mesmo tipo de abordagem. Na pergunta número 249, percebe os sons? Ou seja, os espíritos percebem os sons? A resposta a gente já pode imaginar qual é, né? Sim, percebe mesmo os sons imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos. Novamente, a questão da diminuição da capacidade de percepção do mundo externo por conta das nossas limitações físicas. Nós temos órgãos materiais que limitam a faixa de frequências que a gente consegue perceber. O espírito desencarnado não tem essas limitações. Item A da pergunta 249. No espírito, a faculdade de ouvir está em todo ele como na de ver, ou seja, assim como na visão que o espírito percebe como um todo e não limitado num órgão sensorial, a de ouvir também está assim, né? E a resposta: todas as percepções constituem atributos do espírito e lhes são inerentes ao ser. Quando o reveste um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos, deixam, porém, de estar localizadas em se achando ele na condição de espírito livre. De novo, né? Assim, não existe mais um órgão material, então não existe a limitação de uma determinada região ou de um determinado órgão no espírito para sua percepção. Ela alcança como um todo. Pergunta número 250. Constituindo elas atributos próprios do espírito, se lhes há possível subtrair-lhes as percepções?
Ou seja, já que as percepções são uma característica, uma propriedade do espírito de perceber, né, todas essas sensações, é possível que ele que ele não sinta ou que ele controle o que ele consegue perceber, né? E a resposta: o espírito unicamente vê e ouve o que quer. Dizemos isso de um ponto de vista geral e, em particular, com referência aos espíritos elevados, porquanto os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem, a seu mau grado, o que lhes possa ser útil ao aperfeiçoamento. E mesmo fazendo um paralelo aqui com a vida material, nós também, enquanto espíritos encarnados, temos a capacidade de focar a nossa atenção, de nos concentrar num determinado aspecto. Então, é fato que quando a gente está, por exemplo, entretido numa leitura, às vezes o nosso sentido, a própria audição, fica às vezes um pouco limitado, e quando alguém chama, você nem percebe que chamou, mas é dado o grau de concentração que você está fazendo ali, mesmo tendo os ouvidos abertos, mesmo estando percebendo as sensações e as vibrações do meio ambiente. Assim se dá também com o espírito. Quanto mais controle ele tem, quanto mais evoluído, mais sábio, maior a sua capacidade de controlar aquilo onde ele põe a sua atenção e onde lhe interessa. Logicamente, quando a gente fala de um espírito menos evoluído, mesmo desencarnado, né, ele não consegue controlar muito bem, embora essa capacidade de percepção seja distendida, né, seja ampliada pelo fato dele não existir um órgão físico que limite a sua percepção, ele não tem muito controle daquilo que vê ou ouve, ele fica meio percebendo tudo, e dali é fácil a gente fazer um paralelo quando acontece, se a gente voltar de novo para o mundo onde nós vivemos, para o mundo carnal, mundo material, o que acontece com uma mediunidade em desenvolvimento, principalmente quando uma pessoa começa a aparecer as percepções da mediunidade, por exemplo, de uma audição, de uma mediunidade de audição, onde a percepção não está limitada ao órgão físico, mas sim ao espírito que está ali encarnado e percebendo. E enquanto não existe o treinamento, não existe a capacidade de limitação disso, ou como isso atrapalha de uma certa maneira a existência do próprio ser encarnado, né? Muitas vezes sendo taxado de louco, sendo colocado numa clínica para tratamento, né? Já que a limitação, a percepção não se dá pelos órgãos físicos, mas sim pelo próprio espírito, e não tendo essa capacidade de controle, o espírito passa a estar à mercê daquilo que se aproxime, daquelas vibrações que ele consegue captar no ambiente. Então isso acontece tanto para a visão, quanto para a audição, quanto para qualquer outra percepção. Por isso que se recomenda uma pessoa que tenha uma mediunidade de prova, quer dizer, uma mediunidade, uma capacidade de percepção que está além da sua percepção física, da qual ela não conhece, se recomenda o estudo, o ensinamento e a evolução, porque a partir da evolução do próprio espírito pelo conhecimento, ela se torna capaz de controlar esses efeitos e eventualmente só abrir, ou só permitir, ou só enxergar, ou só ver, ou só ouvir coisas quando está dedicado ao trabalho. Se o médium encarnado consegue fazer esse controle, quanto mais um espírito desencarnado. Dali que aqueles que são mais evoluídos têm um controle maior sobre o que conseguem perceber do ambiente, e aqueles que são menos evoluídos têm uma capacidade, um controle menor sobre o que lhes chega. E aí ficam mais afetados pelo mundo externo, né? Ou até pela própria espiritualidade, uma vez desencarnados na espiritualidade, em não tendo controle, ficam à mercê de todas as vibrações, as frequências que lhes chegam. Pergunta número 251. São sensíveis à música os espíritos? Ou seja, os espíritos são sensíveis à música? Aí a resposta. Alhudes a música terrena? Que é ela comparada à música celeste? A esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia. Uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por lhes não ser dado ainda compreenderem outra mais sublime.
A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. Como a gente está falando aqui de percepções, e a gente já comentou nas partes passadas, da capacidade e da limitação que a gente tem através da visão, por exemplo, de perceber certos tons de cores. Tudo, no final das contas, é vibração, né? A música, o som é vibração, são frequências. O que a gente recebe, o que a gente percebe através da visão, também são vibrações. Então o espírito capta todas essas percepções e não existe mais limitação de um órgão sensorial que nos diferencie, isso é visão ou isso é audição. Tudo é uma captação de uma percepção completa. Se o espírito consegue captar através de uma maneira geral, uma gama muito mais ampla de vibrações, é natural que a música também lhe seja muito mais amplificada no sentido da variação de sons. Fazendo uma pequena comparação, mesmo aqui trazendo para o mundo encarnado, a gente sabe que uma criança, por exemplo, quando começa no seu desenvolvimento, ela não consegue diferenciar muitos tons de cores. Ela consegue enxergar as cores primárias e quanto mais ela vai evoluindo, mais ela consegue perceber diferenças entre mais claro ou mais escuro. Mas ainda assim, essa gama de enxergar cores diferentes vai ampliando na medida em que o cérebro vai se desenvolvendo e a criança vai crescendo também. Da mesma maneira, se você pegar um adulto, por exemplo, que é treinado para trabalhar com pintura, com cores e consegue perceber tons diferentes, um artista que lida com pintura, por exemplo, ele tem uma capacidade de percepção de graduações de tons diferentes de uma mesma cor muito maior do que aquele que não está treinado para isso. A música vai no mesmo sentido. Quando a gente fala de músicos que têm, por exemplo, a capacidade do ouvido absoluto, né, são pessoas que conseguem enxergar ou conseguem dizer exatamente qual que é o tom em que nota que está aquele tom que está sendo passado. Isso é uma capacidade de percepção, mesmo limitada ainda pelos órgãos sensoriais, mas dilatada, quer seja por um dom natural de ter nascido assim, quer seja por um treinamento. Quanto mais você estuda a música, mais você fica percebendo variações, às vezes muito pequenas de tom, a ponto de descobrir se está afinado, não está desafinado. Se a gente continua nessa evolução, extrapolando para a espiritualidade, é fácil de a gente enxergar, então, que já que o espírito não tem as limitações dos órgãos materiais, consegue fazer uma percepção muito maior do ambiente, quanto mais elevado ele estiver, maior é a sua capacidade de reconhecimento de tons diferentes. E por conta disso, conseguir enxergar músicas que são muito mais vibrações ou frequências que são muito mais puras e muito mais definidas. Dali que a grande diferença que se coloca da música na espiritualidade é que ela pode ser muito mais rica, porque certos tons ou certas variações de sons não são possíveis de serem obtidas no mundo material, mas sim no mundo espiritual. E como a gente disse com o quadro que eu comentei, né, de uma pessoa que chega na espiritualidade, né, desencarnado, chegando na espiritualidade, ele é apresentado um quadro, e ele diz, eu vi esse quadro no museu lá na Terra. Não, você não viu esse quadro no museu na Terra. O que você viu foi uma reprodução desse quadro, porque o artista que pintou o quadro passou por aqui, viu esse quadro, achou tão bonito que resolveu reproduzi-lo lá na Terra. Só que a variação de tons e cores que é apresentada no quadro na espiritualidade é muito maior. Da mesma maneira se dá com a música. Então a capacidade e a percepção da música na espiritualidade vai na medida em que o ser também se desenvolve e se torna mais sábio, se torna mais evoluído, né? Como não é possível, por exemplo, alguém que nunca teve treinamento musical, é bastante difícil que essa pessoa tenha sensibilidade para perceber ou gostar de certas músicas, porque às vezes essa música exige uma concentração um pouco maior, exige uma percepção de certas nuances de som que lhe dão a beleza, lhe dão
a fineza, né? E certas pessoas que não têm esse treinamento, vamos dizer assim, ou não tiveram a possibilidade de conhecimento disso, podem não gostar, né? Então, é nesse sentido. Pergunta 252. São sensíveis os espíritos às magnificências da natureza? Ou seja, os espíritos são sensíveis à beleza da natureza, da maneira como a natureza se apresenta? E a resposta: tão diferentes são as belezas naturais dos mundos que longe estamos de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a estas belezas, de acordo com as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto que, por assim dizer, apagam a das particularidades. Você vê que não diferencia. Para o mundo espiritual, tudo passa a ser uma questão de vibração, uma questão de percepção. E mesmo perceber as belezas da natureza, a gente consegue enxergar muito palidamente certas belezas e nem estamos capazes ou fáceis de enxergar todas as belezas da natureza, já que a gente está limitado no chão. A gente consegue viajar, passear para alguns lugares da natureza, conseguimos através de certas sondas, por exemplo, enxergar certas belezas que existem no espaço, mas ainda assim num âmbito muito limitado, muito pequeno. Para a espiritualidade, para o ser desencarnado, essa liberdade é muito maior, então ele consegue, através do seu próprio pensamento, da sua própria mente, se colocar em lugares diferentes e fazer visitas a lugares muito mais belos do que aqueles que a gente consegue enxergar estando encarnados. Porque, de novo, a nossa capacidade de percepção também está limitada pelos nossos órgãos físicos, a nossa própria capacidade de gostar ou não gostar, a diferença entre o belo e o não belo também está limitada ao nosso desenvolvimento espiritual e também à nossa capacidade de percepção, já que na espiritualidade, um ser mais desenvolvido, deixamos claro aqui, né? Seres espirituais menos desenvolvidos, uma escala de evolução inferior, também terão dificuldade em enxergar certas belezas naturais, porque ainda não conseguem compreender, não têm a capacidade de enxergar essas diferenças. Pergunta número 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? Resposta: eles os conhecem, pois que os sofreram. Não os experimentam, porém, materialmente, como vós outros. Afinal de contas, são espíritos, né? Então, eles sabem o que é a dor? Sim, sabem o que é a dor. Já estiveram encarnados, já sentiram dor enquanto encarnados. Mas a dor física que nós sentimos é uma capacidade que é reflexo do nosso corpo material. Então, eles não sentem a dor. Quando a gente tem informação através da literatura espírita, que, por exemplo, seres desencarnados continuam reclamando de dores como se ainda tivessem ainda portadores daquela doença ou daquilo que fez com que ele desencarnasse, o que está agindo ali é a memória do espírito que ainda está preso naquela sensação que ele tinha pela matéria. Já que não existe mais matéria, não é possível mais afetar da mesma maneira. A nossa capacidade de afetação pela dor física, por exemplo, é uma capacidade que está ligada ao nosso senso material. É a nossa matéria que percebe através dos nossos nervos, que é traduzida pelo cérebro. Só que isso gera uma memória, e essa memória é do espírito, essa memória não é da matéria, não fica no cérebro, ela vai com o espírito. Então o espírito, uma vez desencarnado, pode relembrar de certas dores pelas quais passou, ele sabe o que são aquelas dores, e eventualmente, se estão num processo ainda de desvínculo desses processos kármicos, desses problemas pelos quais passaram, podem reclamar que continuam sentindo aquelas dores. É como, fazendo uma leve comparação, a gente costuma chamar de dor fantasma, né? Algumas pessoas que, por um problema, por um acidente, sofreram uma amputação, muitas vezes continuam sentindo durante vários anos ainda a dor daquele órgão amputado. Né? Isso é chamado dor fantasma. Não existe mais o órgão material, não existe mais aquilo que prejudicava, que provocava a dor, mas a memória está ali impressa e de alguma maneira a sensação física permanece, de maneira que a pessoa
sente como se estivesse ainda com aquele órgão que já não existe mais, ainda gerando um processo de dor. Pergunta número 254. E a fadiga, a necessidade de repouso, experimentam-na? Resposta: não podemos sentir a fadiga como a entendeis. Consequentemente, não precisam de descanso corporal como vós, pois que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. O espírito, entretanto, repousa, no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente. Sua ação é toda intelectual e inteiramente moral, o seu repouso. Quer isto dizer que momentos há em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário e não se fixa em qualquer objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisam de repousar. É um efeito corolário também, né? Já que o nosso corpo, não existe corpo físico que cansa, que precisa de restabelecimento, o repouso pelo qual a gente passa e é necessário para a vida encarnada, se faz necessário porque o nosso corpo físico precisa de um tempo para se restabelecer. Já que não existe mais corpo físico, o espírito não necessita disso. Ele precisa de um repouso, mas um repouso mental. Ele precisa de horas de descanso no sentido de se enriquecer e gastar essas horas, por exemplo, ouvindo música, olhando para a natureza, de maneira a não fazer nada no bom sentido, de refrescar a mente, vamos dizer assim, de uma boa leitura, de um descanso, um bate-papo com os amigos. Isso já é um repouso para o espírito, né? Pergunta número 255. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o sofrimento? A resposta: angústias morais, que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Aqui a explicação então. As torturas que o espírito presencia, que ele sente, são aquelas morais, são aquelas provocadas, que continuam a se perpetuar na memória da lembrança do passado, dos erros cometidos e tudo aquilo que provocou a dor que ele sente. Última pergunta, 256. Como é, então, que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? A gente já meio que respondeu. Vamos lá. É reminiscência do que padecem durante a vida. Reminiscência não raro tão aflitiva quanto a realidade. Muitas vezes, no que eles assim dizem, apenas há uma comparação mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Quando se lembrando do corpo que revestiram, têm impressão semelhante à de uma pessoa que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga, passado algum tempo, que ainda o traz sobre os ombros. Então, como a gente já explicou, é um processo de memória que muitas vezes persiste, trazendo para o espírito uma sensação de que aquela dor ainda está, que o acompanha, mas é um processo de memória que está ali presente. Bom, com isso a gente encerra esse tema, percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, do capítulo 6 da Vida Espírita, do livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Então, até a próxima! Marta, eu não aguento mais te ver assim, sabia? Você tem que superar isso, minha filha. Tem quanto tempo já que eu... Como é que eu posso ter paz sabendo que você está aqui assim, jogando fora tanta vida que você tem ainda, minha filha? Eu sei que parece esquisito, Marta, mas a gente se separou agora exatamente para que a gente possa ficar junto. Eu queria ter certeza. Você se lembra quando a gente se conheceu? Foi um churrasco aqui do condomínio, lembra? Você tinha acabado de se mudar para cá. E eu tava no meio da turma contando aquela piada do bolinho de bacalhau. Lava a mão porque o bolinho de carne. Você sabia o final, né? Eu contei mais uma e você também não riu, porque você também já sabia o final. Aquilo virou um desafio para mim. A gente virou a noite. Eu, você, as minhas piadas e uma garrafa de vodka. E você sabia todas as piadas, mesmo as mais pesadas. É por causa do meu pai. Como é que eu ia adivinhar que ele tinha a coleção todinha do Costinha?
Marta, sabe por que eu tenho certeza que a gente vai se reencontrar? Porque eu não te contei todas as piadas que eu conheço ainda. O desafio ainda não acabou. Mas eu conheço todas. Não, conhece não. Você sabe o que é um pontinho preto sentada na mesa do café chorando enquanto o pontinho filho tá na escola esperando há 2 horas alguém para buscar ele? Meu Deus, esqueci o Rafael! Ah, Marta, um dia a gente vai rir de todas as nossas histórias, mesmo as mais pesadas. É por isso que a gente não conhece o final. O que é um pontinho dirigindo as coisas das pessoas do canal? O que é um pontinho fofinho mexendo em leite? O que é um pontinho azul marinho segurando a vara do bumbum? O que é um pontinho barbudo aqui que chegou agora também fazendo câmera aqui também? E... Tá chato esse projeto. Chega, né?